Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana que passou, a gente estudou o capítulo 30 e o capítulo 31 de Alma. Deu para fazer o capítulo inteiro. Então, hoje eu vou pegar um versículo, né, que eu gostei bastante e compartilhar com vocês, tá bom? E pegar alguns outros versículos, né, que colaboram com esse versículo que eu vou compartilhar. Fica aqui em Alma, capítulo 30. O versículo é o 34, não, versículo 44. Nesse versículo aqui, Curior, né, ele fala que não existe Deus, e aí então a alma pega e pergunta para ele, prova que não existe Deus, que prova você tem de que não existe Deus? Eis que você não tem prova nenhuma, a não ser a sua própria palavra. E aí então, a alma pega e começa a prestar o testemunho e dizer que todas as coisas prestam testemunho de que Deus existe. E aí então é esse versículo que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. Versículo 44, Alma 30, versículo 44. Mas disse-lhe Alma, tu já tiveste muitos sinais, queres ainda tentar teu Deus? Queres ainda que te mostre um sinal, quando tenho testemunho de todos esses irmãos? Assim como dos santos profetas, escrituras estão diante de ti. Sim, e todas as coisas mostram que existe um Deus, sim, até mesmo a terra e tudo o que existe sobre sua face, sim, e seu movimento, sim, e também todos os planetas que se movem em sua ordem regular testemunham que existe um Criador supremo. Eu acho muito interessante, né? Eu sempre gostei dessa parte dos planetas, órbita dos planetas. Eu gosto bastante dessa parte. E eu sempre fico pensando, como que um planeta não vai chegando mais perto do outro para bater, para acabar com tudo? Então é algo que a gente vê realmente a criação, né, de Deus. Eu não acredito que foi uma explosão e tudo saiu, ficou numa órbita, material. Nossa, é muita coisa. É muito complexo para ser algo do nada que surgiu, tá bom? Do nada, nada se cria, né? Então, na verdade, o Senhor criou todos os planetas, estrelas, tal como está em Gênesis, tá bom? Tal como as escrituras ensinam. Então eu gostei muito aqui que isso é uma evidência, né, de que Deus existe, né? Por mais que alguém traga alguma teoria como Big Bang, uma explosão, eu não sei como Deus criou todas as coisas, se ele fez uma explosão, alguma coisa assim, mas é certo que todas as coisas obedecem a Deus. E é nesse formato, né, de obediência que as coisas são formadas, tá bom? Vamos supor que, eu gosto desse exemplo, né, para fazer um bolo, dá um trabalho danado fazer um bolo, né? Talvez nem tanto, né? Mas assim, tem que misturar os ingredientes certo, bater numa ordem certa, tem o tempo certo de assar o bolo ali. Então, tem muitas coisas que tem que se fazer, seguir uma receita para se fazer um bolo, tá bom? Então, por mais que seja simples, não é qualquer pessoa que sabe fazer. Eu mesmo, quando eu vou fazer, eu sigo uma receita. Então, existem elementos para se colocar ali, tá bom? E um bolo, que até que é mais simples de se fazer, né? A gente não vê um bolo, você não vai achar um bolo do nada na rua. Alguém criou o bolo, né? Não acha um bolo ali. Vamos colocar os seguintes materiais do bolo dentro de um caminhão para dar o exemplo, tá bom? Dentro de um caminhão tem todos os ingredientes de um bolo. Tem ovos, tem farinha de trigo, tem fermento, tem o morango, se é bolo de morango, se é chocolate, não sei, tem lá também. Tem todos os ingredientes dentro de um caminhão. Vamos supor que esse caminhão, ele caia, né? Tá andando num desfiladeiro e ele caia. Ele roda, cai lá embaixo e ele explode. Mesmo que dentro desse caminhão tenha ovo, tenha farinha de trigo, tenha é, é, o fermento, tenha todas as coisas para fazer um bolo, mesmo que o bolo seja o mais simples possível aí, tá bom? Em hipótese alguma, esse caminhão estourando, explodindo, quando você for lá procurar, você vai achar um bolo feito. Então, a criação do universo, né, tem a mão do Criador Supremo, como a Alma menciona aqui. É, o planeta se move em sua ordem regular, testemunha que existe um Criador Supremo. Tudo mostra que existe um Criador Supremo, tá bom? Então é desse testemunho que eu gostaria de compartilhar. Todas essas coisas são obediência de Deus. Bom, lá em Gênesis, falando da criação, Gênesis capítulo 1, versículo 3, diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Que luz é essa, né? Essa luz não é a luz do sol. Até porque o sol,
a lua e as estrelas, de acordo com a narração aqui em Gênesis, ela é criada no quarto dia, né, e não no primeiro. Então, o que é essa luz? Essa luz é a luz de Cristo que faz ter vida a todas as coisas e move todas as coisas. A respeito da luz de Cristo, por exemplo, nós sabemos o seguinte, que é uma energia divina que pode influenciar, que procede de Deus através de Cristo e dá vida e luz a todas as coisas. É a lei pela qual todas as coisas são governadas no céu e na terra. Então a luz de Cristo governa todas as coisas, mas tem mais sobre a luz de Cristo aqui, também. A luz de Cristo também, ela não deve ser confundida com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é um personagem. Por que não se deve confundir a luz de Cristo? Porque a luz de Cristo também ajuda as pessoas a discernir o que é certo e o que é errado. Bom, a luz de Cristo traz esse discernimento para as pessoas. Não somente o Espírito Santo, mas a luz de Cristo. Todas as pessoas que nascem aqui na Terra, elas nascem com a luz de Cristo, para aprender a distinguir o que é certo e o que é errado. Alguns falam que é na própria consciência, né? Mas a luz de Cristo não é a consciência nossa. Ela influencia a nossa consciência para sabermos o que é certo e o que é errado. Então tem muita coisa sobre a luz de Cristo, né? Aqui fala que a manifestação da luz de Cristo é justamente, ela se manifesta na nossa consciência para distinguirmos o bem do mal. Então no primeiro dia, haja luz. A luz de Cristo fez todas as coisas ali. E aí então no segundo dia da criação a gente vê a separação das águas, tá bom? Depois no terceiro dia a gente vê a vegetação e aí sim no quarto dia a gente vê a luz do sol sendo criada, a lua, as estrelas. Algo importante para se observar. No terceiro dia, o Senhor criou a vegetação, árvores, arbusto, né? Toda a vegetação foi criada, então, no terceiro dia. E nós sabemos que a vegetação, a árvore, nada sobrevive sem a luz do sol. Olha que interessante. Então, como que o Senhor criou primeiro a luz, né? Ou seja, criou a vegetação e no quarto dia só que vai criar o sol. Porque todas as coisas sobrevivem com a luz de Cristo. É a luz de Cristo que dá vida a todos nós, tá bom? Então é bem interessante essa questão da luz. Por que eu estou falando da luz aqui? Porque a questão dos planetas ficarem em seus lugares, em sua órbita, é uma questão de obediência. Todas as coisas obedecem a Deus. Ele criou e deu uma ordem, né? De acordo com Abraão, capítulo 4, versículo 18, ele dava a ordem e via que era obedecido. Não via no sentido de que, será que vai me obedecer? Não. Ele vigiava e via, esses aqui estão guardando, né, a lei que o Senhor colocou. Orbitar nessa velocidade, dessa maneira. Então o Senhor criou a galáxia dessa maneira, tá bom? Por meio da obediência. Lá em Abraão 4:18 diz: e os deuses vigiaram aquelas coisas, e eles viram que haviam ordenado, até elas obedecerem. Então, todas as coisas, os planetas, obedeceram ao Senhor. Lá em Doutrina e Convênio, seção 93, o versículo 30, diz o seguinte: toda verdade é independente para agir por si mesma, na esfera em que Deus a colocou, como também toda inteligência. Caso contrário, não há existência. Então, todas as coisas que Deus criou, elas têm inteligência para obedecer a Deus, tá bom? Então, é uma questão... Quando o Senhor, ele fala para a água se transformar em vinho, é um processo de obediência. A água obedeceu ao Senhor, né, e se transformou em vinho. Quando ele diz ao mar, né, ao vento, cala-te, né, é a obediência, tá bom? Então, é dessa maneira que a gente entende os milagres, a obediência aqui. Vou compartilhar aqui para finalizar, falando já da obediência aqui, né? Que todas as coisas testemunham que existe Deus. Nossa obediência a Deus, né? Testemunham que nós obedecemos a Deus. Porque o próprio Senhor diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. Então, um testemunho de que eu amo a Deus é eu guardar os mandamentos e viver os mandamentos. Aqui em Doutrina e Convênio, seção 58, versículo 30, para finalizar a mensagem aqui, falando a respeito da obediência, Deus ele criou as coisas para agir e para receber a ação. E nós somos criados para agir. Nós temos o arbítrio para agir, né? O Senhor nos coloca em condição de agir.
E aqui o Senhor diz o seguinte: quem sou eu que fiz o homem, diz o Senhor, para considerar inocente o que não obedece aos meus mandamentos? Quem sou eu, diz o Senhor, para prometer e não cumprir? Eu mando e os homens não obedecem. Eu revogo e eles não recebem as bênçãos. Depois dizem em seu coração: esta não é a obra do Senhor, porque suas promessas não se cumprem. Mas ai deles, porque sua recompensa se espreita de baixo e não de cima. Então aqui nesses versículos em Doutrina e Convênios, seção 58 do 30 em diante, ele fala a respeito, né, que Deus ele manda e os homens não obedecem. E aí, se ele revoga o mandamento, a gente fica sem a bênção, porque a gente recebe a bênção de acordo com o mandamento que nós vivemos. Então, esse é o versículo que eu quero compartilhar hoje, né? Que todas as coisas testemunham que existe um Criador Supremo, que existe um Deus. E que nós somos uma testemunha de que Deus vive, porque nós vivemos os mandamentos e guardamos os mandamentos. Então, essa é a mensagem que eu quero compartilhar hoje com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.